Olá! O tema a ser desenvolvido hoje é acerca da comunicação terapêutica em enfermagem e como deve ser essa comunicação na saúde mental. A questão norteadora para a aula de hoje foi: você sabe o que é comunicação terapêutica? Sim? Pesquise para recordar. Não? Pesquise para descobrir. A comunicação se faz presente na vida mesmo antes do nascimento, onde já estamos transmitindo e recebendo mensagens do meio externo. Ato este que envolve aspectos complexos que necessariamente precisam ser claros entre as pessoas que se comunicam para não gerar desentendimentos e não haver fracasso nas relações entre essas pessoas. A comunicação é um motivo de estudos aprofundados em vários ramos do conhecimento, sendo a literatura bastante extensa e o assunto não esgotado, pois está sempre surgindo aspectos novos sobre a mesma. Constantemente verifica-se reflexões a respeito da importância de estabelecimento de um relacionamento efetivo entre alunos e paciente, professor e equipe de saúde. Percebe a necessidade de se dar mais ênfase nos cursos de enfermagem, aos conteúdos que dão embasamento para o relacionamento interpessoal do aluno futuro profissional de enfermagem, uma vez que os profissionais desta área interagem constantemente com o ser humano, seu objeto de trabalho, e as respostas destes podem advir de formas mais variadas possíveis. E não se pode esquecer que o profissional de enfermagem também é um ser humano e que, portanto, é alguém que interage com o meio e que igualmente responde de forma peculiar após estímulos, tendo de considerar sua bagagem de vida, crenças e valores. Isso mostra a relevância do entendimento da comunicação humana terapêutica dentro de processo aprendizagem na enfermagem. Segundo Stefanelli, em 1933, este assunto faz parte da essência do ser humano e é a mola mestra da prática cotidiana da enfermagem e considera a comunicação essencial para o desenvolvimento das ações de enfermagem. Observa-se ainda hoje que, mesmo abordando o ensino o tema relacionamento interpessoal, a comunicação na prática, o aluno demonstra medo e insegurança em iniciar um diálogo e em se manter um contato com o paciente. Se o paciente for portador de saúde mental, esses sentimentos parecem exacerbar-se ainda mais. A comunicação vai além das palavras escritas ou faladas. A raiz da palavra comunicação tem a ver diretamente com o fato de tornar algo comum ou compreensível para a maioria. Comunicar é uma tarefa mais ampla e que envolve também os gestos, as imagens e a própria ausência de palavras em determinadas situações. Comunicação é a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar com vistas ao bom relacionamento entre as pessoas. Para Townsend, a comunicação é um processo interativo de transmissão de informações entre duas ou mais entidades. É a habilidade profissional em utilizar seu conhecimento sobre comunicação para ajudar a pessoa a enfrentar seus problemas, a conviver com as demais, a ajustar-se ao que não pode ser mudado e a enfrentar os bloqueios da autorrealização. Já para Filizola e seus companheiros autores, eles dizem que comunicar significa enviar e receber mensagens mediante símbolos, palavras que sejam escritas ou faladas, gestos e outros meios não verbais. Implica que a mensagem seja compreendida tanto pelo que envia como pelo que recebe. Se a mensagem não foi compreendida, pode-se dizer que não houve, então, comunicação. É uma série dinâmica e contínua de eventos nos quais uma intenção é criada e transmitida. A intenção de uma mensagem não é simplesmente transferida de uma pessoa a outra, é mutuamente negociada entre pessoas que se comunicam. Para que a comunicação seja efetiva, o significado aprendido pela pessoa que ouve deve ser semelhante ou idêntico à intenção que o transmissor pôs na mensagem transmitida. Em enfermagem, a comunicação é considerada um instrumento básico do cuidado,
devendo estar presente em todas as situações realizadas com o usuário com o paciente. A comunicação torna-se assim um modo de satisfazer as necessidades do paciente. É através da comunicação que as pessoas se expressam e a interação que esta promove permite influir sobre o comportamento das pessoas que irão reagir de acordo com os seus valores, crenças e histórias de vida. Entende-se a comunicação como um processo dinâmico, contínuo, através do qual se estabelecem as relações e interações humanas e em que é importante valorizar a dimensão verbal e não verbal. Para que haja a comunicação, é necessário a interação, que nesse contexto é visto como uma sequência de mensagens com influência recíproca trocadas entre as pessoas. As interações estabelecem relações interpessoais e da qualidade dessas interações depende a qualidade dos cuidados o qual a enfermagem presta ao paciente. Alguns fatores que influenciam na comunicação. Dentre eles temos as percepções, em que cada pessoa sente, interpreta e entende o ambiente de uma forma diferente. Os valores, que refletem o que uma pessoa considera importante na vida. Então, diferentes experiências e expectativas conduzem à formação de valores diferentes. As emoções representam os sentimentos subjetivos de uma pessoa sobre os eventos que acontecem em seu meio e influenciam o modo dela utilizar suas capacidades e de se relacionar com outras pessoas. O profissional de enfermagem facilitar a comunicação de modo a não permitir que as emoções interfiram na prestação do melhor atendimento possível. A formação sociocultural também é um influenciador da comunicação, onde a cultura de uma pessoa determina suas generalizações e preconcepções do mundo. Linguagem, gestos e atitudes refletem sempre origens culturais. O profissional de enfermagem deve ser capaz de aceitar a formação cultural do paciente e compartilhar de sua estrutura de referência. O outro fator é o conhecimento. Diferentes níveis de conhecimento tornam-se a comunicação mais difícil. É essencial que se estabeleça uma linguagem comum através de diferentes níveis. O conhecimento é produto do desenvolvimento e da instrução. Considera também fatores que influenciam a comunicação, a posição e os relacionamentos. Nós nos comunicamos com outras pessoas em um estilo adequado aos papéis e relacionamentos que assumimos com as mesmas. A formalidade ou informalidade da comunicação depende de quem está num determinado papel ou posição e do tipo de relacionamento estabelecido entre as partes que se comunicam. Se os participantes estão cientes de seus papéis no relacionamento, então a comunicação é possível. A comunicação é mais efetiva quando ocorre num ambiente agradável. Portanto, o meio ambiente é sim um dos diversos fatores que influenciam a comunicação. O barulho ou a falta de privacidade podem causar confusão, tensão ou mal-estar. Além disso, as distrações produzidas pelo ambiente podem distorcer a comunicação. Quanto aos tipos de comunicação, tem-se a comunicação interpessoal, que corresponde a que se estabelece entre dois indivíduos ou pequenos grupos. É entendida como um processo contínuo que conduz à relação. A comunicação em saúde. Considera-se a utilização de estratégias de comunicação adequadas, utilizadas com base em conhecimentos que permitam a troca de informação, o desenvolvimento de relações, bem como o estudo da forma como a comunicação chega e influencia os públicos a que se destina. A comunicação em saúde refere-se à comunicação que ocorre num contexto de prestação de cuidados de saúde e rege-se por regras próprias em função dos profissionais em interação e do tipo de intervenção. A comunicação em enfermagem é a utilização da comunicação para estabelecer relação paciente-utente, que é o usuário, e prestar cuidados de enfermagem. Assenta-se na necessidade de que esteja presente para garantir o sucesso dos procedimentos, das técnicas e da relação estabelecida com as pessoas. É inevitável que o enfermeiro comunique com as pessoas e é necessário que seja garantido por ele o sucesso da comunicação que ele está estabelecendo.
Isso deve aplicar-se a todas as pessoas e situações, independente do contexto em que se encontram ou da fase da vida que estão a vivenciar. Existem situações, por exemplo, situações de crise, de grande vulnerabilidade, onde estão presentes altos níveis de ansiedade ou de tristeza profunda, que exigem uma maior atenção ao uso da comunicação, sendo necessário ter em conta alguns requisitos para que o sucesso seja garantido. Para estas situações, entre outras, está indicado o uso da comunicação terapêutica, que é compreendido como relacionamento terapêutico emocional corretiva para o paciente. Nessa relação, a enfermeira utiliza a si próprio e as técnicas clínicas especificadas no trabalho com o paciente para gerar introvisão e alteração comportamental do paciente. Stefanelli aponta que o profissional de enfermagem tende a adquirir competência no uso de técnicas de comunicação terapêutica, em busca da formação de atitudes que o direcionem para a aquisição de conhecimento das questões inerentes à sua assistência de enfermagem holística e humanizada do paciente psiquiátrico. A comunicação terapêutica ela é preconizada pela autora, pela Stefanelli, para estabelecer o relacionamento com o paciente de forma efetiva com o objetivo de oferecer-lhe apoio, conforto, informação e despertar seu sentimento de confiança e de autoestima. Para um enfermeiro que trabalha na área da saúde mental ou da psiquiatria, em que as pessoas apresentam predominantemente alterações no nível do pensamento, da percepção, da capacidade de lidar com a realidade, de estabelecer relações interpessoais, a utilização da comunicação terapêutica é obrigatória para garantir o sucesso dos cuidados. Também não se devem excluir a partida dos outros contextos de cuidados, uma vez que as pessoas que experienciam essas situações do fórum médico ou cirúrgico, como por exemplo, em que são predominantemente as alterações orgânicas, podem simultaneamente estar ansiosos ou deprimidas. Vivenciar com maior ou menor preocupação o que lhes está sendo passado e o que está prestes a acontecer. A comunicação terapêutica pode ser definida com as seguintes características: ter intencionalidade terapêutica, visa dar resposta a um objeto específico, ter em conta a realidade específica de cada pessoa, permitir identificar as verdadeiras necessidades de saúde das pessoas, ter valor terapêutico autônomo, tranquilizar, capacitar, informar, ou complementar, aumentar a eficácia de outra intervenção. Promover sentimentos de confiança nas pessoas. O uso da comunicação terapêutica, definida dessa forma, não está contraindicado em qualquer situação de cuidados. Sabe-se, porém, que, por vezes, o tempo que ele dispõe, é limitado e utilizar a comunicação terapêutica na prestação de cuidados exige tempo e disponibilidade. Para o enfermeiro que trabalha na área da saúde mental ou da psiquiatria, em que as pessoas apresentam predominantemente alterações no nível do pensamento, da percepção e da capacidade de lidar com a realidade, de estabelecer relações interpessoais, a utilização da comunicação terapêutica é obrigatório e assim irá garantir o sucesso dos casos, como dito anteriormente. Atender às necessidades do paciente em todas as suas dimensões, levando em consideração a sua cultura, o ambiente e o seu ser, apresenta uma classificação didática das estratégias de comunicação terapêutica, que alternadamente as chama de técnicas em 3 agrupamentos, segundo Stefanelli. Então, esses agrupamentos são, expressão, clarificação e validação. Entre as estratégias do grupo expressão, temos usar terapeuticamente o silêncio, ouvir reflexivamente, verbalizar interesse, fazer pergunta, entre outras. O objetivo do uso dessa técnica de expressão é ajudar o outro a demonstrar e exteriorizar ideias e sentimentos, assim como descrever fatos. Para o grupo clarificação, temos as técnicas de esclarecer termos incomuns,
precisar o agente da ação e colocar eventos em sequência lógica, onde o objetivo de seu uso é ajudar a esclarecer as ideias expressas pelo paciente. Já no grupo da validação, encontramos as técnicas, repetir mensagens do paciente. Então, pedir ao paciente que repita o que foi dito e sumarizar, resumir a interação. Estas técnicas permitem ao profissional verificar se a mensagem expressa pelo paciente foi corretamente entendida ou se ele compreendeu o que foi dito pelo profissional. A comunicação terapêutica é utilizada por profissionais de saúde para apoiar, informar, educar e capacitar as pessoas no processo de transição de saúde-doença e ou na adaptação a dificuldades. Refere-se ao conjunto de intervenções efetuadas pelos profissionais de saúde que de uma forma autônoma ou complementar e que tem um potencial terapêutico no processo de recuperação das pessoas. Na comunicação terapêutica, o profissional de saúde utiliza um conjunto de técnicas, habilidades para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, a se relacionarem melhor consigo mesmo e com os outros, e a adaptarem a sua condição de saúde e um contexto de vida. A escuta, o toque, a distância, o posicionamento, o olhar, a informação, a aceitação, o silêncio, o parafraseamento ou acentuação, o questionamento, as questões, a explicitação, a clarificação, a focalização, a confrontação, a assertividade, a empatia, o humor, a validação, a sumarização, a síntese, a anamnese associativa, a reformulação, a exploração, a interpretação, a orientação e o feedback são as principais técnicas de comunicação verbal e não verbal a utilizar na comunicação terapêutica. A comunicação verbal é o processo de troca de informações através da palavra escrita ou falada, sendo assim a parte objetiva do processo de comunicação. A comunicação não verbal, grande parte dessa comunicação que se torna eficaz, normalmente é não verbal. E existem vários componentes que integram a comunicação não verbal, como o vestuário, a postura, a aparência física, o toque, as expressões faciais e os sinais vocais. E assim também o comportamento visual. Então, disso tudo vai depender para a realização dessa técnica terapêutica ao paciente. O exercício prático da comunicação terapêutica em enfermagem estabelece um relacionamento terapêutico, é um meio pelo qual as pessoas se relacionam, é o próprio relacionamento e ajuda as pessoas a resolverem os problemas e também a garantir o sucesso dos cuidados. Por isso, a comunicação terapêutica é orientada para um objetivo específico, tem uma intencionalidade dirigida para a situação da pessoa, requer determinadas competências do profissional, como uma capacidade de escuta qualificada, uma escuta ativa, disponibilidade, aceitação, necessita de características específicas para sua operacionalização e pressupõe a utilização de um conjunto daquelas técnicas que já foram faladas, das suas habilidades de comunicação verbal e também não verbal, dita anteriormente, nas quais a empatia e a assertividade desempenham um papel central. Podemos dizer que a comunicação terapêutica é uma metacomunicação na medida em que implica a conscientização de todos os componentes comunicativos e pressupõe a sua utilização com uma finalidade terapêutica na relação com as pessoas. Salienta-se que a interação em saúde é sempre uma interação complexa e que, por vezes, esses resultados não são lineares, pelo que é necessário utilizar a escuta ativa para promover a consciencialização das variáveis que concorrem para a comunicação terapêutica e minimizar o impacto das variáveis dificultadoras. A comunicação terapêutica inscreve-se no âmbito de intervenções autônomas, ou seja, sujeitas à prescrição, implementação e avaliação do próprio enfermeiro.
A decisão de utilizar será da responsabilidade destes e decorrerá da avaliação efetuada em cada situação. Esta será utilizada como intervenção autônoma ou como intervenção complementar a outras intervenções, assumidos como referido no regulamento do exercício dos enfermeiros. No artigo 4º, as intervenções autônomas ou interdependentes a realizar pelo enfermeiro no âmbito das suas qualificações profissionais, segundo, o Decreto-Lei número 161 de 96. Para o enfermeiro que trabalha na área da saúde mental ou da psiquiatria, em que as pessoas apresentam predominantemente alterações ao nível do pensamento, da percepção, da capacidade de lidar com a realidade, de estabelecer relações interpessoais, a utilização da comunicação terapêutica é obrigatória para garantir o sucesso dos cuidados. Os problemas no âmbito da saúde mental não resultam apenas das doenças em si, mas também dos preconceitos enraizados contra as enfermidades mentais, fruto da ignorância, de concepções ultrapassadas e dos medos ancestrais da loucura. O grande problema, para além de outros fatores, reside no fato de que os próprios não terem crítica para cooperarem no tratamento, tendo assim recaídas frequentes e um eventual agravamento progressivo. Muitos destes doentes pensam, sentem, avaliam, agem e possuem as suas próprias ideias sobre o que se passa consigo. É através da comunicação que as pessoas podem expressar seus medos, anseios e procurar sanar suas necessidades. Falar de forma clara, manter a voz baixa, falar com calma e clareza, falar quando necessário, dar abertura para a realização de perguntas, ser honesto, mostrar respeito, dispensar tempo suficiente para a conversa e mostrar interesse, e falar sempre a verdade. Isso é uma das maneiras, uma das técnicas de comunicação terapêutica em saúde mental. Outras formas de se comunicar com o paciente de transtorno mental é adequar o vocabulário ao paciente, ao ouvinte, não tapar a boca com as mãos, nem virar o rosto quando estiver a se comunicar, não imitar o modo de falar do paciente, olhar nos olhos do paciente. Manter o olhar no paciente indica respeito e educação, demonstra interesse e aumenta a garantia de segurança da equipe. Para garantir a comunicação terapêutica com pessoas com transtornos de saúde mental, também é necessário que ouça atentamente, é fundamental para atender as necessidades, Então, responda sempre que houver pergunta, retome o assunto, imponha limites, informe claramente que não está entendendo se a comunicação estiver incompreensível, respeite as pausas silenciosas, Para que servem essas pausas, Então, é necessário que seja restabelecido um reequilíbrio, reordenar o pensamento, aliviar a tensão, exteriorizar a tensão, mecanismo de fuga, retome a conversa após respeitar essa pausa. Não complete frases do paciente, estimule a concluir. Quando falar muito ou muitas coisas, fixe numa delas. Fale compreensível, estimule. Mantenha o respeito e não emita opções sobre a fala. Como interagir com doentes que possuem essas perturbações? Para se interagir com esses doentes, é necessário criar com eles uma relação empática, ou seja, é necessário que consigamos passar para o lugar do doente e percebê-lo, ganhar a sua confiança e nos colocarmos como se fosse ele. Alguns fatores que interferem na comunicação terapêutica: expectativas e emoções, barreiras de comunicação, falta de capacidade de concentração, pressuposição de entendimento, influência de mecanismos inconscientes, falta de habilidade de ouvir e de sentir. Percebemos que, se não estivermos atentos a todas as formas de comunicação, este processo comunicativo não ocorre, causando frustrações aos interlocutores.
Barreira de comunicação nada mais é do que a falta de capacidade de concentração, limitação do emissor, do receptor, influência de mecanismos existentes. Então, para a gente terminar, né, esse conteúdo de comunicação terapêutica na saúde mental, a comunicação terapêutica, ela permite a exploração de sentimentos e dá incentivo ao entendimento da motivação comportamental, promovendo a confiança e desencorajando atitudes defensivas. O motivo da enfermagem, às vezes não saber ouvir o paciente de modo reflexivo, pode significar que suas próprias necessidades são por ela colocadas acima das do paciente. Nesse caso, o paciente pode supor que a enfermeira ou enfermeiro não está interessado e nem interessada nele ou que ele a aborrece. Para que esta possa corrigir sua deficiência na comunicação, precisará, antes de tudo, ter consciência do fato e desenvolver-se na habilidade de ouvir reflexivamente. Pois na enfermagem, a comunicação terapêutica está presente em todas as ações, influenciando diretamente a qualidade da assistência e na interação enfermeiro-paciente. Essas daqui foram algumas das referências a qual eu utilizei para desenvolver o estudo. E aqui está a nossa questão norteadora para a próxima aula, né? Faça uma reflexão sobre o papel da enfermagem na saúde mental. E para finalizar, né, vamos com uma frase de Mahatma Gandhi, né? Onde ele diz que um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar, ou pior ainda, para evitar complicações.